Aqui é a Simone, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim trazer um pouquinho de informações para vocês sobre a integração sensorial. Então eu vou explicar um pouco de forma geral o que é a integração sensorial e depois eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de modulação sensorial, certo? Então assim, para a gente começar, o cérebro da criança, né, de todas as crianças, ele é desenhado e ele é desenvolvido a partir de uma sequência ordenada. Então, o que isso significa? Significa que os sentidos como audição, visão, olfato, o sistema tátil, o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular, todos esses sistemas fazem parte de um desenvolvimento ordenado do cérebro da criança. Então, existe uma sequência cronológica. E essa sequência cronológica, ela tem uma função específica no aprimoramento e no desenvolvimento cognitivo da criança. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma pirâmide e vocês vão verificar essa questão que eu tô falando. Que existe um alicerce que a gente precisa desenvolver nas crianças para que elas consigam estar trazendo respostas pra gente referente à questão cognitiva e referente à questão comportamental delas. Então, qual que é o sentido que a gente deve atentar aqui? Existe uma sequência e ela começa, o desenvolvimento sensorial da criança ainda no útero da mãe começa a partir do sistema tátil. Então, primeiro a gente tem o desenvolvimento do sistema tátil, depois do sistema vestibular, em sequência do sistema olfativo, depois o sistema gustativo, visual e o auditivo. Então, o sistema visual e o sistema auditivo são dois sistemas muito importantes, mas que eles se desenvolvem uma parte dentro do útero e posteriormente fora do útero em desenvolvimento da criança. E existem três sistemas muito poderosos, que por serem sistemas que amadurecem primeiro, então eles são sistemas que a gente consegue estar organizando melhor a criança e ela está respondendo de uma forma mais adaptativa para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Esses sistemas são o sistema tátil, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses sistemas. Então, o sistema tátil, ele é um sistema que os receptores, ou seja, a informação chega nesses receptores e eles levam essas informações para o cérebro da criança. E aí a criança interpreta essa informação e dá uma resposta para a gente. Nem sempre essa resposta é adaptativa. Então, por isso que a gente precisa trabalhar essas questões, essas atividades que a gente está passando, para a criança estar conseguindo modular esse sistema e estar trazendo, estar correspondendo através de respostas mais apropriadas. Então, o que isso significa? O sistema tátil, ele existe, os receptores deles é na superfície da pele e nas nossas mucosas. E também tem uma reação quando toca nas coisas. Então, a função desse sistema é uma função protetiva e discriminativa. É através desse sistema que a gente consegue identificar o peso, a temperatura, a textura dos objetos. Então, é através desse sistema que a gente consegue identificar se é pesado, se é leve, se está quente, se está frio, se é áspero, se é macio. E muitas vezes as crianças interpretam essas informações de uma maneira diferente no cérebro, mas isso acontece por conta de um transtorno na modulação sensorial das crianças, que é o que eu vou falar mais pra frente. E a influência desse sistema tátil é referente à capacidade de extrair essas informações sensoriais do ambiente. Ele também auxilia na autorregulação da criança, na regulação do nível de alerta, ou seja, no equilíbrio emocional das crianças e também nos conceitos de aprendizagem pedagógico. Já o sistema vestibular, ele é um sistema que está ligado ao equilíbrio e as estruturas desse sistema, elas ficam mais localizadas na cabeça e no interior da orelha. E o que acontece? Qual que é a função do sistema vestibular? A função principal é a questão do equilíbrio, mas também ele traz informações do corpo, quando o corpo está parado, ou quando o corpo está em movimento. E também a quantidade de velocidade
e de direcionamento e a coordenação do movimento dos olhos. Então, esse é o sistema vestibular. Já a influência desse sistema está diretamente ligado ao desenvolvimento dos dois lados do cérebro. Também há questões de reação de vômitos e náuseas, também está atrelado a esse sistema. Então, se a criança está em movimento, está girando e aí causa uma certa irritabilidade e ela chega a vomitar, é por causa da imaturidade desse sistema. Tem também relação ao movimento dos olhos e a questão do nível de alerta da criança, se a criança está mais ativa ou se ela está mais passiva. E por último, a gente tem o sistema proprioceptivo. O que é o sistema proprioceptivo? Ele é um sistema que os receptores deles ficam nas questões musculares, articulares e nos ligamentos. E a função dele é realmente essa questão do planejamento eficiente de qualquer movimento. Então, o proprioceptivo é a consciência corporal da criança. Então, é como a criança gradua a sua força ou como que ela tem a consciência do corpo dela. Até onde o braço dela vai, até onde o braço dela pode alcançar, qual a quantidade de força que ela deve fazer para uma determinada atividade. Então, tudo isso tem a ver com o sistema proprioceptivo. E a influência dele e do desempenho da criança nas atividades de uma forma que ela consiga realizar as atividades de uma maneira organizada e planejada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a integração sensorial. Então, o que é a integração sensorial? É a organização de todos esses sentidos. Então, a integração sensorial, ela gera uma neuroplasticidade cerebral. O que é isso? É a capacidade do nosso sistema nervoso central, ou seja, do nosso cérebro, sofrer modificações em resposta a alguns estímulos e demandas do nosso cotidiano. Então, a integração sensorial, ela fornece uma base muito importante para a nossa aprendizagem e para o nosso comportamento. Então, assim, as sensações que a gente recebe no nosso dia a dia, ela fornece mecanismos necessários e para ele responder de uma maneira adaptativa referente ao seu corpo e à sua mente no ambiente. Então, assim, crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem motora ou na aprendizagem cognitiva pode ser por conta de uma inabilidade ou de uma privação sensorial. Elas não tiveram toda a experiência sensorial ou elas possuem um sistema sensorial ainda em desenvolvimento, ainda com uma imaturidade, eles não estão prontos e por isso essas informações chegam de uma maneira diferenciada no seu cérebro. Então, o que acontece? Existe uma pirâmide e essa pirâmide ela mostra realmente isso, a questão do sistema nervoso e do desenvolvimento dos sistemas sensorial. Então a gente tem o sistema tátil, o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo, o olfato, a visão, a audição, o paladar. E depois o desenvolvimento sensório-motor, que o que é? É a questão da postura, do esquema postural, do planejamento motor, da discriminação sensorial, e aí, por sequência, a gente tem a percepção motora, que é a coordenação do olho, da mão, do sistema ocular, do ajuste postural, e por último é que a gente tem a construção da cognição, do desempenho, do intelecto e da cognição, que é a questão do comportamento, das atividades de vida diária e das aprendizagens pedagógicas. Então, a gente necessita dessas atividades sensoriais como base para a gente conseguir ter como objetivo final a aprendizagem cognitiva, a aprendizagem pedagógica. Por isso que essas informações e essas atividades sensoriais são muito importantes, porque elas são um alicerce, é a forma como a criança vai experimentar e ela vai saber até onde ela pode ir, ou até onde o corpo dela compreende determinada atividade. Por isso que é muito importante. E aí, o que acontece? Uma integração sensorial bem sucedida, ou seja, uma integração de todos esses sentidos no sistema nervoso da criança, gera respostas apropriadas. A criança não responde mais como birra, ou como rejeição, ou como fuga. A demanda
do ambiente, a demanda que você propôs para ela. Outra coisa que a gente vê que é muito importante é a questão da motivação intrínseca. O que é isso? É a criança estar preparada, estar motivada a fazer a atividade. Não adianta eu fazer uma atividade que a criança não quer. É claro que aqui a gente precisa verificar se é uma questão de birra ou se realmente a criança não está preparada para aquela atividade que eu estou propondo. Então eu preciso avaliar em qual nível a minha criança está, ela tem dificuldade realmente em fazer essa atividade. Então às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, né? Fazer uma atividade mais tranquila, mais fácil, para ela começar a se integrar e a querer fazer as atividades. Então a gente precisa sempre ter a criança mais ativa no momento da atividade e não tão passiva. E agora, existem 3 tipos de disfunção de integração sensorial, mas hoje eu vou falar para vocês só do transtorno de modulação sensorial. E o que é o transtorno de modulação sensorial? É a capacidade de a criança regular e organizar os estímulos e gerar uma resposta graduada em relação à intensidade que esses estímulos chegam a ela. Ou seja, o transtorno de modulação é aquele transtorno em que a gente divide a criança em 2 tipos, que são as crianças que apresentam uma resposta hipossensorial e as crianças que apresentam uma resposta hipersensorial. Qual que é a principal diferença entre essas 2 crianças? Então, assim, a gente tem a criança hipo, é como se ela tivesse um caninho e aqui o estímulo. E aí o estímulo tá passando por esse caninho e aqui a gente tem o cérebro da criança. Então, todos os estímulos passam por esse caninho, só que dentro desse caninho tem um monte de pedrinha. Tem muita pedrinha aqui dentro. E aí o estímulo passa, mas ele não chega de uma maneira apropriada para a criança. Então a criança sente menos. É como se o estímulo chegasse, mas chegasse pouco. E aí a criança não sentisse tão bem. Então é aquela criança mais lenta, que tem os movimentos mais lentificados, que às vezes procura muitas outras coisas, procura areia, procura pedrinha, tá sempre em contato com algum estímulo sensorial porque ela precisa sentir. Então ela tem essa necessidade, porque o estímulo chega pouco nela. Então às vezes é aquela criança que se morde, é aquela criança que se arranha, porque ela precisa sentir. E aí ela precisa de um comportamento às vezes mais exacerbado para ela conseguir sentir por conta das pedrinhas no caninho. Já uma criança hipersensorial, o que acontece? Ela tem o mesmo caninho, ela recebe os estímulos, só que não existe nenhuma pedrinha nesses estímulos. Só que o estímulo chega no sistema nervoso central dela de uma maneira muito exacerbada. E aí, às vezes, isso causa um comportamento de fuga, de rejeição, porque ela sente demais e aí ela não consegue organizar esses sentidos dentro das informações que são chegadas a ela e aí ela também se desorganiza. Esses 2 tipos de criança. E o que a gente deve fazer? O nosso papel referente a essas questões. Então a gente sempre deve estar analisando e verificando em que pontos a minha criança é hiper e em que pontos a minha criança é hipo. E aí sempre tá trabalhando com o oposto. Então assim, se a minha criança ela é hipo no auditivo, por exemplo, ela não gosta de música, ou ela tá sempre mais paradinha, nanana, então a gente tem que colocar músicas mais agitadas, músicas mais alegres. Já uma criança que ela é hiper, a gente deve parar ela um pouquinho, deixar ela mais calma, tranquilizar mais ela. Então a gente tem que diminuir o nível de alerta dessa criança. Então usar de músicas mais calmas para que ela consiga se concentrar no momento da atividade e realizar a atividade. Então a gente sempre deve pensar e analisar nossas crianças quanto a isso. Outra coisa muito importante é a gente estar aumentando o repertório de brincadeiras da criança, o acesso a diferentes texturas, a diferentes estímulos, para a gente estar conseguindo amadurecer esses sistemas e estar conseguindo um melhor desempenho das crianças. Então, essas seriam as minhas dicas, as minhas orientações. As meninas já passaram algumas atividades de cunho sensorial, e também de planejamento motor, só aqui reforçando o quanto essas atividades são importantes e o quanto isso
gera um desempenho lá no futuro do nosso objetivo final e nosso pedagógico e de cunho cognitivo, certo?